que a igreja se tornou esse cenário, essa maré, essa onda, para esses tipos de demônios se apropriar da igreja e ser a voz da igreja? Quando que aconteceu isso? Olha, num certo sentido, nunca deixou de acontecer. Certo. A prova disso é a Idade das Trevas da Igreja Católica, que foi um negócio horroroso. Pouca gente conhece a história, mas foi bruxaria pura, feitiçaria pura, feita em nome de Deus, em nome de Jesus. O pessoal, a ignorância é um negócio pavoroso. Eles não têm conhecimento histórico de nada, ficam pensando a cada geração que eles estão reinventando a roda e ela sai cada vez mais quadrada, mais horrorosa, né? Conclusão, sempre, de algum modo, foi assim. Aí você tem, no meio disso tudo, sempre vagalumes de Deus, luzezinhas de Deus, pregando o Evangelho no meio da Idade das Trevas. De Constantino para cá, do quarto século para cá, inclusive, virou uma coisa horrorosa. Foi aí que corromperam o Evangelho e ele virou cristianismo, que é uma palavra a ser evitada, uma designação a ser evitada, mas todo mundo se autodesigna como membro do cristianismo. Jesus fundou o cristianismo, líder de uma coisa como se fosse o islamismo, o budismo, o maoísmo, o taoísmo, o confucionismo. E Jesus nunca criou religião nenhuma, é caminho, verdade e vida, para a gente aprender a viver, a amar e a ser. E aí, pois bem, durante esses 2000 anos, houve um embate absoluto. Quando você lê as cartas de Paulo, especialmente você lê 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, ou você lê 2 Timóteo, onde Paulo é bem explícito, falando da liderança cristã dos dias dele, que ele chama já de últimos dias, porque eram os últimos dias dele. Ele ia morrer logo depois. Estava dizendo a Timóteo, olha, o Espírito ensina, afirma explicitamente que nos últimos dias os homens serão assim. E ele não está falando do Império Romano, nem de Nero, nem de Calígula que viria, nem de nada disso. Ele está falando dos pseudo-bispos, dos pseudo-apóstolos, dos que estavam ali enganando o povo com mentiras. Você lê a primeira carta aos Coríntios, tinha gente dizendo que a ressurreição já tinha acontecido ou que não ia acontecer. Tinha gente ensinando doutrinas para que você se batizasse em favor dos que já tinham morrido. Tinha todo tipo de maluquice, já estava em vigência nos dias de Paulo, tanto quanto estão em vigência nos nossos dias. Os questionamentos do ser humano são parecidos, né? Sempre, porque quando o cara não se converte, ele serve ao paganismo, ao misticismo pagão sempre. Isso, o misticismo pagão é igualzinho, do século XVIII e o de hoje é parecido. Só tem pequenas mudanças de estética fisionômica e de semântica, de nomenclatura. Mas, respondendo à sua pergunta, que eu entendi que você queria saber, aqui no Brasil, por exemplo, quando a coisa ficou nojenta, insuportável, ela já era meio feia nos anos 50. Quando o Evangelho Quadrangular chegou no Brasil, nos Estados Unidos, a fundadora, a irmã Amy, lá nos Estados Unidos, do Evangelho Quadrangular, é aquela que começou bem, fazendo milagres sinceros, e aí depois surtou. A fama veio, subiu a cabeça, ela surtou, se apaixonou por um cara, desapareceu mais de um ano, ninguém sabia onde ela estava, a história é que ela tinha sido arrebatada. Ela tinha sido arrebatada para a cama de um homem no México. Estava lá transando até não poder mais. Mas, como diz Paulo, se você não tomar cuidado, se a semente não for boa, todo o resto da massa vai ser corrompido. Conclusão, tem muita gente boa no Evangelho Quadrangular, estou cheio de bons amigos no Evangelho Quadrangular, mas a estrutura da igreja... Pergunta ao Carlos Alberto Quadros Bezerra, que saiu de lá, o pai, que já está idoso, com 80 anos, que eu conheço a minha vida inteira. Da Comunidade da Graça. Ele tem 80, eu tenho 70. Conheço a vida toda. Ele saiu por quê? Pela insuportabilidade. Ele era convidado para ir pregar numa cidade, o pastor local dizia, escuta,
Você quer dormir com uma irmãzinha por noite? Eu providencio uma irmãzinha para te aquecer toda noite, lá no hotel onde você vai ficar. Sim. Não dá nem para acreditar num negócio Não, desse. pelo amor de Deus, mas está em toda parte. Esse é o bastidor dos congressos mais fervorosos Eu não sei nem evangélicos, se é assim, no né, rock cara? é assim, mesmo, porque eu O não consigo nem bastidor imaginar. de Cara, alguns congressos espirituais é assim, Tudo infelizmente. hipocrisia, exatamente como nos dias de Jesus. Não mudou absolutamente nada. Os mesmos que mataram Jesus são os que estão matando o evangelho hoje. São os que jogam pedra nos remanescentes da palavra sincera e verdadeira. É a mesma história se repetindo. Nos anos 50, nós tivemos um fenômeno mundial que já vinha desde os anos 30, mas se tornou um fenômeno mundial nos anos 50, que foi o Billy Graham. E o Billy Graham organizou o evento da Alemanha de evangelização, que fez um bem muito grande, gerou uma renovação de consciência em muitos cristãos na Terra. Aí depois os eventos dos anos 60, até que veio o grande evento de 74, que foi o primeiro congresso do Comitê de Lausanne, e que foi marcante. Era já uma era do Billy Graham, Leighton Ford, John Stott, Francis Schaeffer, um monte de gente que alguns ainda vivem, como o meu amigo Leighton, com quem eu falo de vez em quando. Ele está com 87 anos, mas está vivo. Gente boa, né? Uns caras bons, né? Uns caras bons, gente santa. Boa, pura, de Deus. Tem um livro do Francis Schaeffer. Outros, Schaeffer é fera demais, né? outros já partiram, como o meu querido amigo Sam Kamalason, um indiano lindo, com quem eu viajei pela terra inteira pregando o evangelho, inclusive na União Soviética, na antiga União Soviética, antes de ser Federação Russa, no tempo ainda do Gorbachev, no início da Glasnost, e em todos os lugares por aí. Nós vivemos dos anos 50 até mais ou menos metade dos anos 90, um período razoável. Nos anos 70 e 80, eu cheguei a crer que a igreja iria dar uma virada para o bem, que a gente iria ter uma maioria de bondade se manifestando. Nessa época, o cristão ainda era sinônimo de integridade, né? Que tinha aquele papo de que ele profissional tinha... o dono de empresa queria contratar crente. Você ia comprar um carro, se fosse cristão, melhor, porque sabia que ia pagar. Vai pagar. O dono de empresa dizia, por favor, pastor, me arranje alguém da sua igreja para trabalhar para mim, que eu sei que não vai roubar, vai chegar na hora. Tinha ética, eram pessoas íntegras, não eram malandros. Meu Deus, a malandragem tomou conta de tudo. E olha que a palavra malandro é um eufemismo para designar a maldade horrorosa que tomou conta de quase tudo à nossa volta. Mas, pois bem, aquela descrição de Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos últimos dias os homens serão, aí ele descreve aquele nível de criatura. Ele não está falando para o Império Romano, ele está falando com Timóteo para dentro da igreja, porque já estava podre. Ele mesmo diz no capítulo 4 de 2 Timóteo, todos me deixaram. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Alexandre, o latoeiro, que era membro da igreja, causou-me grandes males. Na minha quando eu fui a primeira vez levado à corte, ninguém da igreja apareceu em meu favor. Olha só em Jerusalém, quando ele foi preso. Tiago antes tinha dito a ele, vê, irmão, quantos milhares de milhares entre nós seguem ao Senhor e como muitíssimos sacerdotes obedecem à fé. Já era um híbrido de perversão de judaísmo com uma fé no evangelho que já não era tão genuína quanto deveria ser. Já tinha havido uma hibridização pervertida, tinha uma monstrificação em processo. Aí, quando veio a ordem para prenderem a Paulo, se não fosse o sobrinho dele ter dito a ele, foge, porque eles juraram que vão te matar, que não vão comer, vão jejuar até conseguir te assassinar,
pede refúgio aos romanos, foi por isso que ele pediu como cidadão romano, e foi escoltado até Cesareia Marítima, do contrário, teria sido morto em Jerusalém. Quem levantou a voz em favor dele? Na igreja de Jerusalém. Estava todo mundo tão confortável, com os sacerdotes aplaudindo, e com isso e com aquilo, que ninguém teve coragem de levantar a voz para proteger a Paulo. Então, a corrupção é antiga, tão antiga quanto o Éden. Mas no Brasil, a gente teve alguns anos bons. Eu reputo a década de 70 como uma das mais lindas, onde houve algumas das conversões mais maravilhosas e algumas das influências mais profundas. Década de 80, eu tive uma certeza quase palpável no meu coração de que a igreja iria se converter ao Evangelho. Eu, pelo menos, me dedicava de manhã, de tarde, de noite, pregando 700, 800 mil vezes no ano. Pregava 13, 15 vezes por dia para multidões e multidões, e vinham gente, pessoas aos milhares, me ouvia. Às vezes, no mesmo dia, eu visitava 10 cidades diferentes, naqueles teco-teco dos meus amigos que iam descendo em pistas de barro. Caramba, aí 7, 10 mil pessoas, a cidade inteira ia me esperar no aeroporto para eu pregar, né? E entrar no avião de novo, descer em outro lugar. Meu Deus, nos anos 90, no início, também coisas aconteceram, mas nos anos 90 a gente já tinha a Universal comprando a Record, o dinheiro de natureza totalmente escusa, não apenas da exploração dos crentes, como o Macedo chegou a me dizer. Jesus aqui só serve na placa da minha igreja. Aqui dentro é proibido pregar o evangelho no púlpito porque dá azar. Pregar o evangelho para as pessoas faz as pessoas ficarem boas. Faz com que elas queiram dar dinheiro para o pobre, para o necessitado, para o aflito, para o angustiado, para o caído na rua. Faz com que elas fiquem querendo abrir centros de recuperação para drogados. Para mim, ele não foi um recado, fui eu e ele, mais próximos do que eu estou de você. Eu vi ele criticando o milagre de Jesus de transformar água em vinho. Para que aquilo? Para que aquilo? Foi um negócio meio bobo, assim, que não precisava. É como esse menino que está aí querendo ser prefeito da cidade, que é uma coisa tenebrosa para o meu discernimento espiritual, dizendo, não, Jesus só ensinou sobre dinheiro para a gente tomar cuidado com o dinheiro, senão ele encontra o caminho do nosso coração. Ele só advertiu acerca de Mamon porque ele era solteiro. Porque se Jesus fosse... Está gravado, meu irmão, não é memória minha, não, é só procurar na internet. Está lá dito, se ele fosse casado, tivesse filhos, o negócio dele ia ser grana. O evangelho seria diferente se Jesus tivesse sido casado. Aí fica todo mundo embasbacado com uma pessoa dessa natureza que, para mim, é para botar a mão na cabeça e expulsar o espírito maligno em nome de Jesus, sinceramente.